quase 200 quilômetros quadrados de área. A Ilha Grande é a maior do estado do Rio de Janeiro, mas não é isso que a torna única. Com uma costa de contornos acidentados, ela esconde enseadas, pontais e mais de 100 praias, onde o mar vem quebrar em uma variada gama de tons, junto ao verde das florestas. Antes da chegada dos portugueses, essa região era habitada pelos índios tupinambás da grande nação tamoio, que dominava esse litoral sudeste. Os índios já chamavam o lugar de Ipaunguaçu, que quer dizer Ilha Grande. Em 6 de janeiro, dia de Reis de 1502, a expedição de reconhecimento de Nicolau Coelho, André Gonçalves e Américo Vespúcio batizou a região como Angra dos Reis e fez o primeiro registro da Ilha Grande. Do século XVI até o século XIX, essas enseadas serviram de abrigo para navios de várias nacionalidades que contrabandeavam pau-brasil e saqueavam as embarcações espanholas que vinham do Peru carregadas com ouro e prata. Por séculos, a Ilha Grande foi lugar seguro para contrabandistas e piratas. Depois vieram os corsários e a Ilha Grande permaneceu por vários séculos como reduto da pirataria e do contrabando. A partir da proibição do tráfico negreiro, a Ilha Grande funcionou como base para o tráfico de escravos que eram trazidos para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, Rio de Janeiro e na exploração do ouro, na capitania das Minas Gerais. Somente na virada do século XVIII para o século XIX surgiu a primeira igreja de Santana. Mais tarde, algumas moradias e usinas de açúcar. No século XIX, já havia 9 engenhos espalhados pela ilha, além de extensas fazendas de café e de gado, que movimentavam um intenso comércio com os chamados negreiros, que dependiam desses suprimentos para a engorda e venda de seus escravos no continente. Índios, colonizadores portugueses, piratas, escravos, prisioneiros famosos e até o imperador Dom Pedro II. Todos passaram por aqui, pela Ilha Grande, e fizeram dela um palco importante de nossa história. A história desta ilha deixou marcas profundas nesta paisagem que esconde até hoje muitos segredos e mistérios. Em sua face norte, voltada para o continente, há inúmeras pequenas baías que são há séculos o abrigo preferido das embarcações que aqui chegam, conhecidas como abras, de onde se derivou o nome principal do porto de entrada da ilha, a enseada de Abraão. A vila de Abraão, com cerca de 3.000 habitantes, é uma mistura de pousadas, casas de pescadores, lanchas, canoas, culturas e nacionalidades diferentes. É o retrato do contraste entre uma antiga e uma nova Ilha Grande. Apesar do crescimento do turismo, a natureza na ilha encontra-se bem conservada.
Desde 1986, a Ilha Grande como um todo está contida na Área de Proteção Ambiental dos Tamoios, a APA Tamoios, e abriga ainda o Parque Estadual da Ilha Grande, criado em 1971. Na Ilha Grande a situação melhorou muitíssimo. Nós tivemos no início de 2007 ampliação do parque, que praticamente dobrou a sua área original, do Parque Estadual da Ilha Grande. Hoje ele ocupa 62% da ilha, então a gente faz uma estimativa aproximada que boa parte desses visitantes e turistas que estão hoje na ilha estão em alguma parte localizada dentro do parque. Então, os atrativos, cachoeiras, algumas praias, a praia mais visitada da ilha, né, que é Lopes Mendes, está dentro do Parque Estadual da Ilha Grande, além de parte histórica, cultural, né, então as ruínas do presídio, tanto o Lazareto quanto os Dois Rios também estão dentro do Parque Estadual da Ilha Grande. Há uma nova ampliação do Parque Estadual da Ilha Grande, previsto para o futuro, uma ampliação pequena, mas que compatibiliza os limites do parque com os limites do plano diretor do município, portanto abaixando a sua cota em certos pontos. Então a gente realmente está caminhando na direção certa na Ilha Grande. Como na Ilha Grande é proibido carro particular e transporte coletivo, é através das trilhas que cortam as matas que se alcança outros recantos. É como voltar no tempo. Seguindo a trilha que parte do Abraão, passamos pela Praia Preta, com vestígios deixados pelos primeiros habitantes da ilha. Logo depois da Praia Preta estão as ruínas do antigo aqueduto, construído para abastecer o Hospital Lazareto. Este hospital para imigrantes foi construído em 1884, a mando de Dom Pedro II, que chegou a ficar hospedado em suas instalações. Com a virada do século, o hospital dos tempos do Império já havia praticamente perdido sua função original, passando a servir como presídio até 1954. A cerca de 7 quilômetros das ruínas do Lazareto, passando pela única estrada que atravessa a ilha, fica a Fazenda de Dois Rios, que passou a funcionar como presídio até 1994. Durante um século, de 1894 a 1994, a história da Ilha Grande ficou ligada a presídios que foram criados, reformados e desativados ao longo do tempo. A Praia de Dois Rios apresenta ainda hoje um aspecto quase selvagem, com suas areias cercadas pelas matas verdes e cortadas pela água doce dos rios que desaguam no mar. Aqui era um lugar de muita segurança, entendeu? Quando você fugia um preso aqui, se escapava aqui da Vila do Rio, era uma explosão, como se fosse uma explosão de uma bomba. Era funcionário, era policial, saía, quer capturar aquele preso, e ele não tinha para onde ir, porque não tinha ajuda. Ele não atravessava o mar, ninguém atravessa o mar. Cercados pelo mar, a floresta e os rochedos das montanhas, ao longo do século XX, presos comuns misturaram-se a presos políticos famosos, como Orígenes Lessa, durante a Revolução Constitucionalista, Graciliano Ramos, que escreveu Memórias do Cárcere sobre o tempo em que esteve aqui por combater a ditadura Vargas, e Fernando Gabeira, preso durante a ditadura militar. Nós tivemos 3 qualidades de preso aqui. Tivemos o Lei de Segurança Nacional, que era os assaltantes de banco, o político e o comum, entendeu? Então nós tivemos aqui 3 galerias separando 3 qualidades de presos.
que eram, isso aí sim, dava trabalho a gente, para não haver a mistura, porque era ordem militar, ordem da Secretaria de Justiça, né? Após a desativação e implosão do presídio em 1994, pouco restou desse complexo, mas a memória dessa época ainda habita as suas ruínas e as casas da vila, que parecem imobilizadas no tempo. Dependente da existência do presídio, a comunidade de Dois Rios ficou por um bom tempo abandonada à própria sorte. E a comunidade ficou aqui naqueles primeiros meses, naqueles primeiros 3 anos, ficaram sem, assim, forma, né, de ver uma solução, né, porque não tinha transporte, não tinha nada, né. Acabando a penitenciária, acabou o transporte. Nós ficamos isolados, ficamos sem escola, ficamos sem o básico, né, de uma comunidade, né. Ao lado das ruínas do presídio de Dois Rios, que hoje existe um campus avançado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, onde funciona desde 1998 o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. Quando o presídio foi implodido, aqui ficou, de certa forma, abandonado. Então, houve a concessão para a UERJ e uma das justificativas de aceitar o UERJ foi justamente porque ela decidiu trabalhar com as pessoas aqui, não tirar os moradores daqui. Então ela teria que desenvolver um projeto. Então o primeiro projeto aqui materializado mesmo foi o Museu do Cárcere, que é um dos 4 ecomuseus, que vai contar a história das instituições penitenciárias. Tem uma parte de multimídia, que tem vários vídeos falando sobre entrevista dos guardas, das pessoas que trabalhavam. E aí fala desde os presos políticos famosos, tem do Gabeira, tem o Graciliano Ramos e vários outros, inclusive até mesmo o Lacerda. O ecomuseu também tem prédios, ele também tem acervos, só que ele se estende um pouco, ele vai um pouco além disso. O arredor, onde está inserido, o lugar onde está inserido esse espaço, também é o ecomuseu, as pessoas que circulam, as histórias que elas têm para contar. E o arte educador vem para esse espaço, para o ecomuseu, para justamente mediar essas relações, fazer com que isso de fato aconteça, seja realidade, trazer o morador para o espaço do museu, que ele se sinta fazendo parte, integrante e agente cultural. Antes isolada, a ilha se abriu para o mundo e a chegada do turismo mudou rapidamente o modo de viver de sua população e a paisagem natural. Os primeiros habitantes da Ilha Grande foram os índios tamoios. De lá para cá, os caiçaras ocuparam essa região com uma cultura baseada na pesca. Mas desde as décadas de 1980, 1990, o turismo tomou conta da região.
Ilha Grande é importante por si mesma, pela graça de sua beleza natural e por seu valor biológico. Por outro lado, a exploração descuidada desse tesouro natural começou a colocar em risco a própria ilha. A Ilha Grande ela tem um cenário que mudou muito de 16 anos para cá. Em 94, com a implosão do presídio, o turismo foi um vetor de desenvolvimento daqui. Não necessariamente que de uma forma positiva ou negativa, sem julgo de valores. Ele modificou esse cenário. Então hoje a gente tem boa parte da população, por exemplo, de Abraão, ela é dependente do turismo. Não só de Abraão, mas a ilha, de uma forma geral, tem algumas comunidades que ainda dependem de outras atividades, exemplo da pesca. Isso faz que modifique também os hábitos, né, das pessoas que aqui estão. São um número muito grande de turistas, com outros costumes, né, com uma demanda também que às vezes a ilha não tem condições de suprir. Ajudou bastante também ao desenvolvimento local, né? Dar mais emprego para as pessoas. Porque antigamente a pessoa que morava aqui só tinha pesca para sobreviver ou quem trabalhava com obra, construção civil. Era só isso, mais nada. Desde a década de 1970, o Parque Estadual da Ilha Grande tem servido para ajudar na preservação da ilha, principalmente depois da desativação do presídio e do início do ecoturismo. Só começou a melhorar na medida em que o presídio foi desativado e as unidades de conservação começaram a ganhar vida aqui. A Ilha Grande, na década de 70, em plena ditadura militar, ela estava fadada a se transformar num grande complexo hoteleiro de alto uso, de alto custo. Existia, portanto, uma potencialidade de um turismo de larga escala, com a criação de vários resorts que poderiam causar impactos negativos ao Parque Estadual da Ilha Grande. No entanto, como o parque ele foi instituído em 1971 e Parque Estadual é uma categoria de unidade de conservação que tem aspectos restritivos ao turismo desordenado. Isso fez com que fosse preservado diversos setores da Ilha Grande, como a comunidade de Dois Rios, a Vila de Dois Rios, Lopes Mendes, parte do Abraão. E essa legislação possibilitou a preservação dessas áreas, impedindo que esses grandes empreendimentos turísticos se instalassem aqui na Ilha Grande. Pela trilha que leva de Dois Rios a Caixadaço, chegamos a uma das áreas mais bonitas da ilha. Caixadaço foi abrigo para os navios negreiros que faziam o tráfico de escravos numa época em que isso já era proibido. É possível ver ainda o antigo calçamento de pedra pé de moleque, feito por escravos que eram desembarcados nessa praia. Aberta ao Atlântico, com seus costões e sua vegetação natural, a praia de Lopes Mendes recebe todos os anos milhares de visitantes. Junto com os visitantes, chegam também à Ilha Grande problemas que afetam diretamente a preservação dessas áreas de conservação natural. Mas esses não são os únicos problemas enfrentados pelos agentes do Parque Estadual da Ilha Grande. A caça e a pesca ilegal, além do controle de espécies invasoras da fauna e da flora nativa, também são alguns desafios para a conservação da ilha. Essa área de Dois Rios e Caixadaço e Parnaioca é uma área mais isolada, que tem um risco de você se deparar com o caçador, né?
já diminuiu muito a cultura de caça na Ilha Grande da população tradicional. Mas é possível que venham alguns caçadores de fora, de embarcação, que o barco deixa eles, por exemplo, na praia de Caixadaço, eles vão para a mata e montam seus acampamentos e ali fazem as suas práticas de caça predatória, né? Uma caça ilegal. Estamos dentro da unidade de conservação de uso integral, nosso monitoramento de rotina, para verificar aí campo selvagem, né, que acontece muito aqui nessa área, que é um local que tem muita água doce, uma das praias mais bonitas da ilha, e o campo selvagem na ilha é proibido, né? Aqui é um vestígio que passou alguém por aí pouco tempo. Ainda está o resto aqui do fogo que eles fizeram aí para fazer a comida, e isso causa um dano grande aqui dentro da unidade. Outro problema é o da introdução de espécies animais invasoras que têm um crescimento descontrolado. Muitas espécies foram introduzidas aqui na Ilha Grande a partir do tráfico de animais silvestres, como, por exemplo, o mico-estrela, que é o Calitrix jacus. É um sagui, é um animal que ele é nativo do sul, do nordeste, então as pessoas alimentam porque eles são considerados animais bonitos, são expressivos e em função da disponibilidade de alimento, as populações desses animais crescem e eles causam um impacto negativo no meio ambiente. Ou seja, como eles são predadores de aves, filhotes de aves, ovos de aves, eles causam um impacto significativo na avifauna aqui da Ilha Grande. Mesmo com todo o esforço de fiscalização, a preservação efetiva da Ilha Grande só pode vir a partir da conscientização de moradores e turistas. A fiscalização é importantíssima, mas ela sozinha ela não se sustenta, então o nosso trabalho é também de chamar isso em conjunto com a comunidade, que ela se faça parte junto com a gente desse processo. Afinal de contas, o trabalho do parque é a preservação desses atrativos que os turistas estão vindo buscar, ou seja, para a manutenção da atividade econômica que a comunidade depende hoje. O resgate da cultura caiçara e a valorização da história da ilha serão um caminho para a sua conservação. As comunidades de pescadores atraem cada vez mais gente para o chamado turismo cultural. Outra ação importante para a conservação da ilha é o desenvolvimento do ecoturismo. O turismo está dentre um dos objetivos da categoria de parque, que é uma unidade de conservação, além da preservação, educação ambiental e pesquisa, né? Então, o incentivo à parte de recreação e lazer e ao turismo está dentre das funções de um parque. Conciliar essa atividade do turismo com a conservação ambiental que é um grande desafio, ainda mais se tratando do Parque Estadual da Ilha Grande. Atualmente, a Ilha Grande volta a se abrir para um horizonte mais amplo e principalmente para um futuro de conhecimento, conservação e muitas aventuras. Vista do alto, a Ilha Grande parece mostrar que dentro de seus limites, a integração entre os homens e a natureza ainda é possível.